eu vou citar 3 exemplos, tá? Para a gente entender melhor os tipos de equilíbrio. Imagine vocês um quadro. Bom, esse desenho é a demonstração de um quadro, tá? Essa situação mais comum que a gente vê na nossa casa, na casa dos nossos amigos, em qualquer lugar que a gente vá, né? Bom, esse quadro, digamos que ele seja um material, ele seja homogêneo, tá? Então, a gente diz que o centro de massa dele é bem no centro dele. O centro de massa dele é bem no centro dele. A gente faz um furo logo acima do centro de massa e pregamos um prego. Pregamos esse quadro lá na nossa parede. Só que aí vem um vento, vem um menino atentado que tá correndo pela casa. Ele esbarra nesse quadro e faz uma força nesse quadro. O que vai acontecer com esse quadro? Ele vai ter um deslocamento. Você vê que eu fiz um sombreamento aqui do deslocamento desse quadro. Entendeu? O que vai acontecer? Ele vai se deslocar e o centro de massa vai continuar no centro dele, só que vai subir, porque realmente esse quadro sofreu uma força e ele subiu. Certo? Só que qual é a tendência? O que vai acontecer? Ele vai voltar para sua configuração original. Teve uma força que empurrou ele para lá, certo? E depois ele voltou. Justamente por quê? Porque o nosso buraquinho está logo acima do centro de massa. O que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer que o equilíbrio desse sistema, ele é um equilíbrio estável. Por que ele é um equilíbrio estável? Ele é um equilíbrio estável porque não tem força nesse mundo que tira esse quadro da configuração original dele. Você vê que ele foi deslocado por uma força, né? Só que logo ele voltou para o jeito que ele era, para o jeito que a gente pregou ele na parede. Então, isso se trata de um equilíbrio estável. Bom, a gente tem uma segunda situação. Digamos que a gente tem o nosso quadro, tá? A gente pegou, fez um furo, digamos, o centro de massa dele é no meio dele, né? Por se tratar de um objeto homogêneo. A gente fez um furo abaixo do centro de massa e pregamos um prego nesse quadro, certo? Bem, se a gente fizer uma força nessa configuração, o que vai acontecer? A tendência, gente, é que o centro de massa, ele abaixe cada vez mais e não vai ter nada nesse mundo que faça com que esse quadro volte para a configuração dele de antes. Por quê? Justamente porque o nosso furo, gente, ele tá embaixo, abaixo do centro de massa. Até porque se você for pensar para a gente pregar um quadro nessa situação, já vai ser difícil ele ficar em equilíbrio, já vai ser difícil ele ficar parado, certo? Mas digamos que ele fique e venha uma força qualquer, né, e mexa nesse quadro. A tendência dele é ele fazer uma rotação, né? Ele ir para baixo. E ele indo para baixo, a gente vai ter, a partir do momento que ele faz essa rotação, ele vai para aquela configuração anterior, né? Que o centro de massa vai estar abaixo do nosso furo, né? Então, esse equilíbrio, esse tipo de equilíbrio é um equilíbrio instável. Justamente por isso, porque o centro de massa, ele tá acima do nosso furo. Ou seja, ele nunca vai mais voltar para a configuração original dele. Entendeu? Qualquer força que atua sobre ele vai fazer ele girar e ele não vai voltar para a configuração original dele. Bom, agora a gente trata do nosso terceiro caso, onde o furo coincide com o centro de massa. O centro de massa ele está no meio do nosso objeto e o furo, o prego que a gente colocou,
está exatamente coincidente com o centro de massa. Então, qualquer força que eu aplicar nesse quadro, neste objeto, ele vai ficar daquele jeito. Ele vai se deslocar e vai ficar desse jeito. Eu fiz um sombreamento, ficou um pouco mais embaixo, isso aqui era para ser no meio. Mas, enfim, imaginemos que seja bem no meio, né, desse sombreamento também. Então, é indiferente para o objeto. Ele vai sofrer uma força, certo? E a tendência vai ser o objeto ficar com aquela configuração, entendeu? Então, isso se trata de um equilíbrio indiferente, entendeu? É indiferente, o objeto vai ser movido e ele vai ficar daquela configuração. Você moveu ele, ele vai ficar ali, tá ok? Bom, para a gente entender isso melhor e gravar isso de uma vez por todas, vamos adotar a seguinte forma. Vamos imaginar que os pregos dos nossos quadros, das nossas 3 situações, sejam o nosso ponto de suspensão. Bom, se por acaso o nosso ponto de suspensão estiver acima do centro de massa, entendeu? O nosso equilíbrio, ele vai ser estável toda vez que o nosso ponto de suspensão, do exemplo do quadro, é o prego, que está pregado na parede, for acima do centro de massa, o nosso equilíbrio vai ser estável. Agora, no nosso segundo caso, vocês lembram que a gente colocou o prego, gente, abaixo do centro de massa. Isso gerou o quê? Uma instabilidade no nosso quadro. Então, toda vez que o centro de massa estiver acima do nosso ponto de suspensão, isso quer dizer que o nosso equilíbrio é um equilíbrio instável. Agora, como no nosso terceiro caso, que é o caso do quadro, se o nosso ponto de suspensão coincidir com o centro de massa, o nosso equilíbrio ele vai ser indiferente. Qualquer movimento que você fizer com esse sistema, ele vai ficar daquele jeito mesmo. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido os nossos diferentes tipos de equilíbrio, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.